Meus queridos, graça e paz, boa noite a todos, né? Espero que vocês, como sempre, estejam bem na presença de Cristo. Nós iremos dar sequência ao nosso estudo sobre o livro de João, 1 João, onde esse livro tem um objetivo de expor as heresias dos falsos mestres, né? E confirmar a fé dos verdadeiros crentes, estabelecendo limites sobre o conteúdo da fé e o que Deus determina para as nossas vidas, não é? Eu fiquei com a responsabilidade, esse privilégio de falar um pouco de 1 João 4, 16 e 21, a 21, e o 5, de 1 ao 12. Serei muito breve, são apenas 18 versículos, onde começaremos com 1 João 4, 16 e 21, e finalizaremos com 1 João, né, 5, de 1 a 12, amados. Então, muito tranquilo. Né? O livro de João é um livro que tem uma leitura interpretativa muito tranquila, tá? Então, eu farei dessa maneira. Eu irei lendo os versículos e nós iremos conversando um pouco. Então, eu peço que você pegue sua Bíblia. Paulo, minha versão é diferente, não tem problema, só são sinônimos de palavras que mudam, mas geralmente é a mesma coisa. Casa, residência. Mas o intuito principal, ele já é colocado como um enfático para as nossas vidas e engrandecimento do reino de Deus e para edificar cada vez mais, né, nossas vidas mediante as santas escrituras. Vamos lá. Em 1 João, né, a primeira parte do versículo, né, 4, 16 e 21, ele diz assim: "Aí nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está nele." Queridos, eu nem preciso mais comentar sobre esse versículo. Ele já fala em relação ao nosso testemunho, que Deus está em nós. Não é? À medida que nós buscamos isso, Deus se manifesta em nós em todos os sentidos. E ele continua no 17. "Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também neste mundo." Veja que lindo, principalmente no início, quando ele diz que é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, essa confiança em Deus, ela tem que ser não só no dia do juízo, mas em todos os momentos das nossas vidas, porque Deus não é fiel, então por que não confiar no seu amor? E o 18 ele diz: "No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor." Então o que ele mostra, ele continua, principalmente no início, ele diz assim: "No amor não há temor, não há receio." Nós temos para Deus um quesito desse respeito, ok? No 19 ele continua: "Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro." Né? Enquanto estávamos no pecado, o Senhor nos resgatou, enviando Jesus Cristo com o único objetivo de nos salvar. Isso é um amor verdadeiro. Então ele nos amou primeiro. E no 20 ele diz: "Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?" E logo nós, né, que somos imagem e semelhança de Deus. Então o que é que adianta você viver no seu contexto cristão, né, você vivendo dizimando, orando, caminhando, dizendo, né, que está comunhando com Cristo, e a gente observa que você odeia a todos, né, odeia seus vizinhos, seus parentes, e isso não é uma realidade nossa como cristão. Isso são intempéries dos inimigos, né, que tenta desvirtuar e tirar a nossa atenção, que é Cristo. E o 21 ele contempla e diz: "E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também seu irmão." Então é um complemento do 20 e o 21, não é? Onde ele diz que esse mandamento de ir amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo Deus a todas as coisas, então assim, tudo que é gerenciado para Deus em minha vida, então é perfeito e agradável. Não é verdade? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, assim, esses são os maiores mandamentos, não é verdade? Então, quando você ama a Deus e ama ao próximo, a sua vida de harmonia é uma vida que é citada e determinada por eles, meus queridos. Veja, em 6 versículos, veja como Deus ele se, ele se torna de uma maneira tão presente em nossas vidas, né? E agora nós entraremos em 1 João 5, de 1 a 12. Não é uma leitura bem tranquila, né? Mas que você preste bastante atenção no que o Senhor ele tem a te dizer. Amém? E ele diz assim, no primeiro: "Todo aquele que crê
Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Então aquele que crê em Jesus Cristo, não é, que é nascido de Deus, e todo aquele que ama quem gerou também ama o que dele é nascido. Veja como ele explica de uma maneira bem clara e objetiva que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido. Então a gente cremos que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Por isso que no 2 ele diz logo assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Lembra do 20 e do 21 que lemos no capítulo anterior, que ele enfatizava em relação a amarmos a Deus e amarmos também ao próximo, porque esse é um dos seus mandamentos. E o 3 ele continua, preste atenção, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. À medida que você se doa para Deus, então o esquisito dos seus mandamentos vai ser algo que vai ser muito contínuo na tua vida. Porque Deus, ele é sublime, ele é eterno, né? Apesar que temos fardos, consequências, problemas, mas mediante quando depositamos nossas vidas em Deus, tudo se torna suave. E o 4 ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É um dos versículos que eu mais gosto, de 1 João 5, né? Onde ele mostra, porque isso é uma promessa, né? Isso é uma coisa vitoriosa, de esperança. Mais uma vez, eu gosto muito de lê-lo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, apesar das perseguições que temos em nosso cotidiano, nós vencemos o mundo porque nós temos a Deus, e isso é gerenciado pela nossa fé. E o 5, ele diz o seguinte, tá? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus. Em Jesus é o Filho de Deus. Então, isso ele coloca até interrogação no final. Então, nós cremos, né? Nós vencemos o mundo porque cremos que Jesus é o Filho de Deus, né? E no 6 ele continua e ele diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito Santo é a verdade. Por isso que a mentira, ela não reina no reino de Deus. Não é verdade? Até tantos versículos que falam que o inimigo das nossas almas, ele é o pai da mentira. Porque a nós, como cristão, é o sim e o não. Então, este é aquele que veio por água e por sangue. Né? O sangue de Jesus, ele testifica, ele justifica, e ele não habita em locais de lábios pecaminosos, né? E no quesito também das inverdades. E no 7 ele diz, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Não é? Lembra do hino? 3 se formam em um. Não é? Então, essas são as 3 palavrinhas que testificam o quesito do reino dos céus. O Pai, a palavra de Deus, que é o Jesus Cristo que se cumpre, e, claro, o Espírito Santo, essa essência de Deus. Não é? E o 8, ele continua. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Já partimos mais para um lado terreno, mas que não deixa de se sobressair de um lado espiritual, né? O quesito do Espírito, né? Da água e do próprio sangue de Cristo, que testifica, né? No quesito da nossa terra e no ambiente que nós vivemos. Não é verdade? Então, para os amados entenderem que o 7 e o 8, eles vivem em harmonia, um focando mais o céu e o outro focando mais a parte terrena. E no 9, ele diz, se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus, seu Filho, testificou. Olha o início, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então, quantos homens e mulheres da Bíblia tem aquele seu testemunho enraizado, né? Onde você observa as pessoas fazem assim, aquela é um homem, é uma mulher de Deus, porque existe um testemunho de Deus. Então, nós devemos glorificar na vida desses missionários, nas nossas vidas, porque se isso acontece em nossas vidas, é porque Deus, ele é maior, né? Amém? E no 10 diz assim,
Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho que a Deus não crê mentiroso, o fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então veja, quem crê, olha o início, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Não é? Então Deus ele não crê em mentirosos, Deus só crê em aqueles que falam constantemente a verdade, porque Jesus Cristo ele é a verdade, né? Aí tem muitos dilemas com a filosofia, que a filosofia sempre tenta buscar a verdade, mas ela nunca encontra. Mas por que ela nunca encontra? Porque Jesus Cristo é a verdade. Aí sempre tem esses dilemas, né? Com a filosofia. E o 11, o penúltimo nosso versículo hoje, né? É o testemunho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Olha que lindo aqui essa promessa, né? No 11, que Deus nos deu a vida eterna. Nós estávamos separados, né, para viver no mundo de trevas, né? E Jesus Cristo ofereceu-se, né, para nos salvar, não é? Então por isso que Deus nos deu a vida eterna. E o último, querido, que diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Né? Por isso que existe muito esse dilema. Somos todos filhos de Deus. Né? Então aquele que reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esse sim, ele tem, né, a vida eterna, porque eles estavam condenados ao lamaçal do pecado. E Jesus Cristo, ele criou essa ponte de aliança entre nós, né, e entre o nosso Deus. Então, a você que crê em Deus, nova criatura, né, em Jesus Cristo, nova criatura você é. Entenderam, meus queridos? Então foram 18 versículos, muito simples, né? Muito interessantes. Eu recomendo você ler o livro de 1 João, que ele vai mostrar um monte de versículos, situações para fortalecer mais a tua fé. Né? Vamos orar? Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, somos te gratos pelo decorrer do dia que nos desce, pelo privilégio da salvação e por estarmos aqui cada vez mais entendemos mais um pouco da tua palavra e glorificando o teu santo nome. Queremos te pedir sabedoria, que o Senhor abençoe a cada um que está me ouvindo, né? Que o Senhor possa fortalecer sua fé, abençoar sua família, livrá-los do mal e que o Senhor possa estender a sua mão poderosa, que o Senhor possa perdoar nossos pecados. Fica também com o dirigente do culto, a dirigente, que o Senhor possa cada vez mais abençoá-la, assim como sua família também. Perdoa nossos pecados, Deus. Fica conosco, em nome de teu Filho amado, que reina para todos sempre. Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Tenham uma excelente noite. Deus te abençoe. Abraço.